Boa tarde. Esse Evangelho, capítulo 23, moral estranha, e traz deixar pai, mãe e filhos, e começa com esse trecho de Mateus que diz: todo aquele que tiver deixado por meu nome sua casa, ou seus irmãos ou suas irmãs, ou seu pai ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, por isso receberá o cêntuplo e terá por herança a vida eterna. Esse é mais um evangelho que casa com o que nós conversamos no evangelho passado. Estávamos falando aqui exatamente quando os pais, aliás, a mãe e os irmãos de Jesus foram chamá-lo, e estava cheio de gente lá e não conseguiram entrar, e eles achavam que eles tinham perdido o juízo. Ao invés de estar trabalhando e estar ali pregando, como se ele estivesse perdendo a vida dele, eles olhando aquilo só em termos materiais, e ele diz quem são os irmãos e quem é a mãe dele. Ele diz: é quem segue o que ele acredita. E aqui ele já fala essa parte, é como se fosse, apesar de não ser no mesmo evangelho, não é uma continuidade, mas ele está dizendo de deixar pai, mãe e filhos. E dessa perspectiva aqui, provavelmente a grande provocação se resume numa palavra, que é a palavra apego. E essa questão do apego, que advém da ignorância, essa ignorância no sentido de não conhecer a natureza exata das coisas e ficar entendendo errado e repetindo errado como se fosse certo, isso é uma forma de ignorância, leva as pessoas a se apegarem a situações, como tudo na vida material, que deveriam ser passageiras. Em outros momentos nós falamos aqui sobre o passado, sobre as sensações que envolvem comida, prazer, vários tipos de coisas, que a gente falou aqui, inclusive a frase de um dos pensadores da teosofia, que ele falava que o prazer vinha e passava. Ele dizia: era como o vento. Quando vem o vento, ele se delicia com o vento. Quando o vento passa, ele sente um pouco de calor, mas a pessoa sente o prazer, se apega àquela sensação que passou e fica tentando tomar todo o presente, buscando o passado, que foi a sensação sentida, e querendo que no futuro se repita o passado, e a pessoa se torna cansada, e a pessoa se torna lenta, e a pessoa gasta energia, e ela fica com medo, e ela fica angustiada. Por quê? Porque ela está apegada àquela sensação. A gente se apega muito ao conforto. E muitas vezes, parece que esse ano, de minha parte, tem sido ano de refletir acerca do primeiro mandamento, porque nós não costumamos falar dos mandamentos por aqui, mas quando nós rezamos o Pai Nosso, nós dizemos assim: que seja feita a vossa vontade antes da minha. Por que ele diz que seja feita a vossa vontade antes da minha? Porque ele se submete à vontade do Pai. Ele diz: Pai, que o trecho do Pai Nosso é um trecho do Evangelho onde Jesus dizia: Pai, antes de ser entregue, ele diz: Pai, se podes, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a vossa vontade antes da minha. Por quê? Porque para nossa razão material, muitas coisas que vão acontecer não tem lógica. Ou nós entregamos, confiamos, aceitamos e agradecemos, ou seja, ou nós entregamos nossas vidas e nossas vontades nas mãos de um poder superior, Deus, na forma que nós o concebemos,
ou nós tendemos a um sofrimento sem fim, porque nós vamos sempre querer que as coisas sejam conforme a nossa lógica. Quem é o filho que, em amando o pai, vai querer que o pai morra? Quem é a filha que, amando a mãe, vai querer que a mãe morra? E vice-versa. Mas morre. E a pessoa chora e se desespera. Tem gente que, quando alguém, que a pessoa está muito apegada, morre, a pessoa tem depressão e pouco tempo depois morre também. Porque é ilógico. É ilógico. O ego é tão alto que a pessoa só ama a si própria e às vezes começa a achar que é o próprio Deus. Que Deus é que tem que seguir a lógica daquela pessoa, por mais que a gente tenha nascido sabendo que os nossos antepassados tinham morrido, tinham desencarnado, que a gente estava num processo de envelhecimento, adoecimento, e que depois nossos pais amados iam desencarnar. A gente tende a não aceitar. A gente entra num emprego, sabe que pode sair, quando perde, falta morrer, ou quando está com medo de perder, vive um sofrimento constante, uma aflição, uma angústia, um estupor, um estorvo, e a vida se torna pesada. Por quê? Porque a gente quer que a vida siga a nossa lógica. E aí a gente começa a se achar Deus, porque se coloca no mesmo lugar e quer brigar com Deus. Porque se nós largássemos pai, mãe, filhos, casa, emprego, largar é o quê? Deixar de ser apegado. É dizer, eu amo a Deus sobre todas as coisas. Senhor, se podes, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a vossa vontade antes da minha, porque só o Senhor sabe. Eu entrego, confio, aceito e agradeço. Eu entrego a minha vida e as minhas vontades nas tuas mãos, Senhor. Vão acontecer muitas coisas que não são lógicas para mim, que eu não vou entender, que eu não vou aceitar. Mas que eu só vou poder viver bem se eu souber, se eu puder, se eu tiver a atenção adequada para enxergar essas coisas como fatos, como realidades. Dor, velhice, doença, morte. Como disse a Ana, tudo passa, não passa só o que é difícil não. Quando a gente fala isso, vai passar também o que está sendo fácil. Hoje é tão fácil para você ir ao banheiro, né? Fazer o 1 e o 2. Mas chega uma hora que para um idoso, ele não consegue se deslocar até o banheiro. O fácil também vai passar. Não é tão fácil ir ao banheiro, mas vai passar. Ou pela velhice, ou pela doença. Às vezes, em determinados momentos, a gente está hospitalizado, passa por uma cirurgia, jovem não pode se levantar. Passa o fácil e passa o difícil. Mas o problema está no apego. A gente não quer, a gente só quer que as coisas sejam confortáveis. E o pior é que quando a gente se acostuma com coisas desgraçadas, mas como a gente conhece aquelas coisas, acha que o que vem é pior, a gente ainda quer que o desgraçado continue. Tem uma síndrome que os
psiquiatras, psicólogos, batizaram de síndrome de Estocolmo, que a pessoa que é sequestrada, passa muito tempo no cárcere privado sequestrada, às vezes se apaixona pelo sequestrador, aquele que fica dando água para ela, comida, quer dizer, uma situação desgraçada, mas como não tem nada, tem aquilo, ela se apaixona por aquilo, e às vezes pede a Deus que aquilo ali continue. É isso que acontece com a gente. Às vezes a gente está num relacionamento horroroso, codependente, neurótico, se apega porque tem medo do que pode vir. E depois, quando Deus não permite, porque Ele é infinitamente sábio, infinitamente bom, infinitamente misericordioso, você sai de um relacionamento, quando chega lá na frente, você diz assim: graças a Deus, eu não morri, nem fiquei com a boca torta. Não era uma piada que tinha, né? E foi muito bom. Hoje eu encontrei uma pessoa melhor na minha vida, eu me encontrei. Que bom. Quem aqui já teve algum relacionamento que sofreu, que chorou, mas que passou, e hoje você diz graças a Deus? Olha, não tem um canto que a gente pergunta que não tem alguém. Mas na época, meu amigo, queria aceitar? Quer nada. É muito forte o apego dentro de nós. Ou a gente passa a amar a Deus sobre todas as coisas. Se é de se apegar a alguma coisa, se apegue em Deus. Eu digo todo dia na minha meditação, esse ano: Senhor, eu te amo sobre todas as coisas. Pai, eu te amo mais do que o meu trabalho, eu te amo mais do que os meus processos, eu te amo mais do que os meus contratos, eu te amo mais do que o emprego, eu te amo mais do que a minha esposa, eu te amo mais do que meu filho, eu te amo mais do que a minha mãe. Eu te amo. Se eu tenho que dizer isso, eu tenho que me lembrar disso todo dia, para que eu possa lá no final dizer: que seja feita a vossa vontade. Pai, esse processo aqui eu quero ganhar, mas se podes, afasta de mim o cálice da derrota, mas que seja feita a vossa vontade antes da minha. Porque o Senhor sabe, o que eu quero hoje pode ser desgraçado para a minha vida amanhã. Mas não confio, não acredito. Deus pode fazer maravilhas na vida de qualquer um. Claro que pode, mas a gente não quer. Só vai a Deus quando é o último recurso. E olhe lá, a história do André Luiz no nosso lar não é essa? Ele passa a vida inteira rejeitando essa questão de religião, de Deus e tudo. Morto, desencarnado no umbral, passa 8 anos sofrendo. Com 8 anos de desencarnado, ele diz: meu Deus, se existe essa força que eu chamo de Deus, se existe algo a mais que eu não pude fazer, me acuda. Na mesma hora, os espíritos apareceram para ele. Clarencio, todo um grupo, acolheram ele, deram água, deram comida, trocaram as vestes, botaram numa maca, levaram para a colônia Nosso Lar. Ele diz: por que vocês demoraram tanto? Eles dizem: não, nós estamos aqui desde o primeiro momento que você encostou, só que você nunca quis nos ver. Você acreditou que ia resolver tudo só com o sangue, né, que você achava que estava rodando nas suas veias, com a sua força. E a gente às vezes tem que dizer: Senhor, eu não tenho força não. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizeis uma palavra, eu serei salvo. Eu não tenho força não, Senhor. Eu sem o Senhor eu não sou nada. Eu tenho livre-arbítrio, eu tenho o que fazer, tenho, mas eu não posso dizer que só com a minha ação as coisas vão se resolver.
Porque é contraditório se eu estou rezando um Pai Nosso e dizendo que seja feita a vossa vontade, não a minha, que é decorrente de amar a Deus sobre todas as coisas, que amar é confiar, entregar, aceitar, mesmo quando as coisas fugirem da minha lógica. Eu estou achando que a força de resolver só é a minha. Renato, mas o livre-arbítrio tem que ser usado, e bem usado. E a reforma íntima tem que ser feita, e ela é a cada 24 horas, todo dia, o dia todo. Essa é a sua parte, mas entenda, só a sua parte, sem Deus querer, é nada. É nada. Toda a raiva que a gente tem, toda a angústia que a gente está sentindo agora, todo o medo, toda a ansiedade, eu não tenho dúvida que isso é falta de amar a Deus sobre todas as coisas. É apego a si, é apego à mãe, é apego ao pai, é apego ao irmão, é apego ao emprego, é apego ao contrato, é apego a qualquer coisa material. E principalmente é apego a si mesmo. Isso é o egocentrismo. O centro do universo é você. Não, eu tenho que ser melhor do que eu mesmo a cada dia, sem ter a pretensão de ser melhor do que ninguém. Mas eu estou esquecendo que ser melhor do que eu mesmo implica em ver, em compreender, em escutar Deus, em aceitar a vontade dele antes da minha. Claro. Claro. Eu fiquei lembrando a semana inteira, Sérgio. Aquele dia eu perguntei, na sociedade que nós temos, no padrão que nós temos, dentro das coisas que nós temos que passar, dor, velhice, doença e morte, o homem que nunca pensou, quando começa a ficar com o cabelo branco, hein? Não é que ele pinte, ele pensou alguma vez em pintar. Mas pode até pintar, mas o cabelo não deixa de ser branco. É como eu vi vários colegas, eu lembrando, né, como eu via um dos grandes empresários aqui do Brasil, né, que teve vários problemas, que era o Ike Batista, né? Todo mundo falava que ele usava uma peruca, calvície, né? O Chico Xavier usava peruca. Diz o Divaldo que foi o Chico que sugeriu a ele pintar o cabelo. Divaldo, bota uma tintazinha aí. Divaldo disse que ele disse para ele, quando ele tinha seus 30 e poucos anos, começou a ficar com o cabelo branco. Para você ver. São pontos interessantes. Não devemos nos reportar a dizer se é certo ou errado. Isso aí é a compreensão de cada um. Se é apego ou se não é, é a compreensão de cada um, livre-arbítrio. Mas muitos tentam entender a si próprios no tempo factual, real em que estão vivendo. Aceitar, por exemplo, a doença não quer dizer que a pessoa vai morrer, quer dizer que ela vai, em vendo a doença, vai buscar tratamento. Aceitar a vontade de Deus quanto ao envelhecimento não quer dizer que a pessoa vai se entregar. Quer dizer que as escolhas dela vão sofrer algumas alterações, porque ela está vendo que a areia daquela
do tempo da ampulheta está chegando, começando a chegar ao fim. O corpo passa, o espírito permanece. Essa é a vontade de Deus. Ai, mas por quê? Gente, inúmeras coisas nós vamos ter que ver, compreender e aceitar com tranquilidade, a dizer: Pai, que seja feita a vossa vontade. Como eu sei que o Espírito não cessa, eu vou manter o meu ânimo em ser melhor, em aprender mais, burilar o meu espírito, enquanto eu tiver discernimento. Mas a minha idade física, o meu envelhecimento, eu não posso barrar. Eu não posso me apegar à minha juventude física. Ela se foi, ela se vai. Agora eu posso ter vigor físico na velhice. Agora, essa semana, um homem de 78 anos colou grau, se formou, e estava lá a foto, ele se abraçando com a mãe de 97. Ela tinha muita vontade que o filho se formasse, e ele, depois dos 70 e poucos, foi fazer faculdade e se formou. Ter consciência, ter compreensão, melhor falando, da nossa situação, não tem nada a ver com entrega. O espírito é imortal, ele não tem começo praticamente, nesse sentido da nossa compreensão. Ele nasceu, foi criado e pronto, não tem tempo, vai ter fim. Isso é divergente, porque alguns dizem que só quem não tem começo e fim é Deus, né? É o princípio espiritual. Não tem tempo, mas não tem tempo. O espírito, depois de criado, isso é uma convenção nossa, contar o tempo. Grosso modo, ele não tem idade. Foi criado para o infinito. Então ele tem que aprender sempre. Isso importa. Melhorar sempre. Mas tem muitas coisas que vão passar. É uma música católica que dizia assim: céus e terras passaram, mas sua palavra não passará. Não era assim? É a mesma coisa. Céus e terras passarão, juventude, pai, mãe, filho, esposa, tudo isso vai passar. Vai passar a dor, vai passar tudo. Passa o que é ruim e passa o que é bom. O livro da vida é isso, né? Quando você abre o livro, está passando por uma situação difícil, quando você virar a folha, aquilo vai passar. Mas também quando você estiver passando por uma situação fácil, uma hora você vai virar a folha e aquilo vai passar. Isso é dizer tudo passa. Mas a cabeça da gente quer dizer o quê? Não, só é para passar o que é ruim. Não, tudo passa. Só o que fica é realmente essa evolução do espírito. É o mesmo ditado que diz: vão-se os anéis e ficam os dedos. Vai o corpo, o espírito fica. E o processo de evolução, ele é infinito. Mas eu tenho que olhar para os fatos que o corpo passa. Tudo passa. Então, esse evangelho, ele traz isso. Quando diz: deixa pai, mãe e filhos,
e diz que terá por herança a vida eterna, é isso, é amar a Deus sobre todas as coisas, entregar, é ter um nível de humildade que faz com que nós tenhamos uma energia para realmente todo dia, toda hora, querermos melhorar. Mas sabendo que as coisas não necessariamente vão acontecer como nós pensamos, porque quem manda na vida é Deus. As coisas não acontecem como nós queremos, elas acontecem conforme a vontade de Deus, porque Ele nos ama, só quer o que é bom, e Ele enxerga no futuro, nós não. Estava conversando essa semana, e foi encontrada morta uma jovem de 26 anos, lá em Juazeiro do Norte, uma cidade tradicional. Pela lógica humana, você vê uma mulher bonita, linda fisicamente, de uma família respeitada materialmente naquele lugar, fez um curso que para a sociedade tem muito destaque, formada há quase 2 anos em medicina, clamor público, conhecimento pelos pais, irmã de um deputado, eleita vereadora, alçada a presidente da Câmara, as fotos no Instagram e todas as coisas mais lindas do mundo, num relacionamento aparentemente estável, com um jovem também muito bonito. Quem é que na lógica material diz que isso aí não é uma realidade de diamante, que é o diamante, a pedra dizem mais dura, né? Você pensa o quê? Um negócio desse não se acaba nunca. Família poderosa, saudável, jovem, conhecida, familiares também importantes. Aí aparece morto, com 26 anos. Porque é isso, a cabeça da gente quer passar assim numa favela, ou num canto em que está ali um drogadicto com as unhas todas carcomidas pelo uso de substâncias, e você acha, esse aqui morre já já. Muitos morrem, mas muitos não morrem. Muitos entram num Narcóticos Anônimos e deixam as drogas, depois viram pai de família, se converte a alguma religião e mudam. Ali você olhava uma realidade de papel e você dizia, já eu passo, não vejo mais, e com certeza na minha cabeça eu penso, morreu, ou enlouqueceu, ou foi preso. Aí a gente pensa, é uma realidade de papel, aí já está morto. Mas Deus vai lá, vai buscar aquela pessoa e restaura, e ele vive e deixa as drogas e casa e constitui família. Às vezes você chega ali e o cara está com 70 anos e diz, olha, botei até no grupo hoje, foi uma foto de uma menina que estava com 9 meses distante das drogas, lá no grupo Transmutação. Ela botou, olha aqui a minha foto, ela no auge da Cracolândia e 9 meses depois.
Deus restaura, Deus pode. Nossa avaliação sobre a realidade não vale, sabe o quê? Quase nada. Para Deus nada é impossível. Está aí, ó. Diz: se quem passasse por uma drogadictazinha na rua, não imaginava que era uma realidade tão frágil quanto um papel de jornal. E quem passasse por uma garota como essa, que infelizmente, tragicamente, teve abreviado os seus dias, quem achava que era o diamante, era essa de Juazeiro ou aqui no Ceará? Essa do drogadicto. Você achava que a médica era ali, você olhava para ela só futuro bom. Mas morreu. E às vezes olha para um drogadicto ali, só olha futuro ruim, mas Deus às vezes vai lá e restaura. Eu acho que essas coisas acontecem, eu estava até conversando com a minha irmã sobre isso, acho que só mesmo, muitas vezes só para Deus dizer para muita gente que o ego está muito alto, achando que sabe de tudo. Às vezes acontece em alguma recaída emocional minha, só para dizer para mim, dizer assim: Renato, está vendo? Eu posso tudo. Eu tiro aquele lá da lama, e aquele outro que estava no céu, dentro do que eu entender que é o justo, eu derrubo na lama. Agora aceitar, que a primeira indignação às vezes nossa é essa, é a gente aceitar que o nosso julgamento, ele é a maioria das vezes falho. Por isso que a gente sofre, porque a gente quer que as coisas aconteçam só conforme nossa vontade. Para mim esse evangelho é isso. Ele não quer que pai e mãe morram, não quer morrer, não quer envelhecer, quer que as opiniões da gente prevaleçam. Renato, mas isso aqui aconteceu uma injustiça, porque aquela pessoa não analisou certo isso. O que eu posso fazer? Eu posso lutar, fazer o possível para mostrar, mas se não der, eu tenho que dizer o quê, Marcos? Que seja feita a vossa vontade, meu Pai, antes da minha. Pai, o Senhor está vendo, eu estou tentando fazer tudo o que eu posso, mas eu tenho que ter a compreensão e a humildade para aceitar que as coisas não são conforme a minha vontade. Tenho que dizer para mim todo dia: Renato, as coisas não são conforme a sua vontade. Aprende a amar a Deus sobre todas as coisas. Aprende a dizer obrigado, Senhor, em cada coisa. Seja confortável, seja desconfortável. E dizer para uma coisa desconfortável obrigado, Senhor, não quer dizer que vai deixar ela daquele jeito. Ter um filho ótimo e ter um filho que dá trabalho, a Júlia sabe disso. Dizer graças a Deus não é dizer graças a Deus e deixa ele solto por aí, não. É rezar todo dia, é aconselhar sempre que puder. Dizer graças a Deus para o desconfortável não quer dizer jogar as traças, ignorar, largar os pés, não é. É dizer: meu Deus, eu sei que o Senhor está querendo me ensinar alguma coisa com isso, por mais que eu não entenda, eu sei que eu mereço, mas não é merecer a dor. Eu sei que a dor é a forma que o Senhor tem de ensinar um espírito embrutecido. Provavelmente o Senhor me deu muitos conselhos que eu não quis ouvir.
Então, nesse ano para mim tem o ponto forte das minhas meditações tem sido esse. Eu começo a meditar dizendo: eu amo a Deus sobre todas as coisas. Eu digo: Senhor, eu te amo sobre todas as coisas. Senhor, fortalece a minha fé. Me ajuda a aceitar também as coisas desconfortáveis. Porque quando eu fico com raiva de alguém, para mim eu estou colocando aquela pessoa acima de Deus. Porque se eu colocasse ela abaixo de Deus, eu dizia o quê? Senhor, foi desconfortável, aumenta a minha fé, me ajuda, fica do meu lado, para que eu possa aceitar até o tempo em que eu tenha maturidade de entender por que aquela pessoa fez aquilo comigo. Porque eu sei que nada acontece sem a tua permissão. Deus sabe quantos fios de cabelo tem na cabeça de cada pessoa, é Ele que botou. Então é difícil desapegar do egoísmo, é difícil. A gente só quer ser Deus. E tome peia, por isso que a dor é necessária. E o sofrimento é opcional. Aí apanhando e sofrendo até o momento em que apanha e não sofre, se entrega, se rende e diz: Pai, que seja feita a vossa vontade. Pai, me dá ânimo, me dá fé, fica do meu lado, para que eu te ame sobre todas as coisas, para que eu aceite a tua vontade na minha vida, no confortável e quando o confortável fosse embora. Que eu não saia correndo atrás de conforto, mas que eu saia procurando fazer a tua vontade, meu Deus. Que eu possa fazer a tua vontade. Não é assim do Cristo? Pai, se podes, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a vossa vontade antes da minha. É o difícil. Essa coisa aqui de dizer deixar pai, mãe, irmão, é só uma comparação. Na verdade é largar você. Porque quando alguém fecha o ciclo da vida e segue, é um vitorioso, é uma vitoriosa. Mas é você que não quer que a pessoa vá, como você não queria envelhecer, como não queria adoecer, como não queria nada de desconfortável, mesmo tendo tido várias experiências e sabendo que das brigas que você perdeu, muitas vezes foi onde você nunca mais esqueceu, e ali você deixou de errar. E às vezes as que você ganhou, levou o troféu, depois abandonou o troféu à poeira, e não vale nada, esqueceu. Era uma música daquela banda Pato Fura. As brigas que eu ganhei, nem um troféu como lembrança para casa eu levei. As brigas que eu perdi, essas sim, eu nunca esqueci. E não esquecer não quer dizer rancor, quer dizer maturidade, aprendizado. E é mesmo. Eu conheci um cara que ele era militar e na época as promoções o cara ganhava uma espada. Ele disse que no dia que ele foi promovido, aquela espada linda, né, do exército antigo, ele tomou um porre, ele com o problema da doença do alcoolismo, que ele disse que saiu de lá para um prostíbulo, não sei para onde, e perdeu a espada. Ele disse que já tem 50 anos, e até hoje não sabe onde é que está essa espada. Quer dizer, o troféu, vai-se embora, mano. Agora,
dando continuidade ao alcoolismo dele, no dia que ele foi expulso do exército, ele nunca se esqueceu. Aí você diz, e aí, foi que ele ganhou? Ganhou, porque depois ele viu que era impotente, reconheceu, deu o primeiro passo, reconheceu a impotência dele frente ao álcool, encontrou uma salinha de Alcoólicos Anônimos aberta, e está com 30 anos sem ingerir bebida alcoólica. Reconstituiu a família, hoje é um avô, está numa boa. Aí, qual foi o melhor, o troféu da espada ou o desconforto de ser expulso de um cargo estável no exército? Aí você deve dizer assim, Renato, mas não precisava chegar até isso, Renato? Sim, cara, chegou. Isso aí é uma conversa da pessoa com Deus. Eu não tenho dúvida que quanto mais maturidade, quanto mais nós melhoramos, menos nós sofremos, porque a dor e sofrimento é para ensinar. O problema é que tem encarnações anteriores, tem resgates, mas se eu entender de amar a Deus e aceitar a vontade dele, isso também não vai ser um problema, porque ele também não vai me dar olho por olho, dente por dente. Ele está me mostrando dores para ver se eu entendo alguma coisa. Na hora que eu entender, a dor cessa. Só para encerrar, trazer um caso. O Divaldo passou muito tempo obsidiado, ele conta, por uma determinada entidade. Ele tentou se matar, perdeu o movimento das pernas. E aí um dia ele estava muito mal, andando pelas ruas, aquela vontade de se matar. Divaldo Pereira Franco, viu? Um dos maiores palestrantes que o Espiritismo pôde conceder. Além de filantropo, adotou mais de 650 crianças, formou todos os adotandos. E está aí, fazia mais de 200 viagens de palestra por ano. E não vivia do Espiritismo. Trabalhou até os 65, se aposentou e aí começou as viagens. Tem uma obra gigante lá na Bahia, em Salvador, chamada Mansão do Caminho. E o Divaldo disse que vivia perseguido na juventude por essas questões de obsessão. E ele não conhecia Espiritismo, não conhecia nada, morando em Feira de Santana. E aí já tinha ido para Salvador e disse que um dia vinha muito mal, quase sem força, se apoiou num latão de lixo. Quando ele se apoiou naquele latão de lixo, ele ouviu um barulho que parecia de uma criança. Quando ele olhou, era uma criança. Alguém abandonou a criança no cesto de lixo. Ele disse que, por mal que ele tivesse, na mesma hora, ele não pensou outra coisa que não fosse: vou adotar. Se não aparecer os pais, eu vou adotar. Ele não pensou: vou entregar para a polícia, não, vou adotar. Sabe, ele disse na cabeça dele, lá dentro, no fundo, nunca teve uma dúvida. Ele pensou: vou adotar. Aí pegou a criança, meu filho. Toda a moleza dele foi embora, viu, Rogério? Ele disse que pronto, a moleza acabou-se. Ele se animou. Na hora que o Divaldo tem evidência, né? Ele disse que na hora que ele pegou aquele espírito, aquele neném, e disse, ficou feliz e disse: vai ser meu filho. Apareceu um espírito para ele, irmãos. Chorando, se ajoelhou nos pés dele. Era o obsessor.
dizendo a ele que ele sonda os pensamentos, né? Viu a pureza de pensamento dele, que ele ia adotar, que ele ia cuidar. E aquele espírito viu, disse para ele, né? Pediu perdão, porque era ele que mais perturbava o Divaldo, por várias querelas que eles tiveram em encarnações anteriores. Aí ali, esse espírito nas encarnações dele, ele tinha um comportamento muito difícil, mas tinha uma pessoa que nunca abandonou ele, que era a mãe dele. Pois não é que aquele espíritozinho reencarnado naquele bebê não era a mãe dele? Ele via. Ali ele pediu perdão ao Divaldo. Quer dizer, com uma atitude de desapego, com uma atitude de aceitação da vontade de Deus, com uma atitude de cuidado, de zelo, ele remitiu todo o problema que ele tinha com uma entidade. Podia ser ele prejudicado por essa entidade até um dia realmente se matar ou enlouquecer ou ser preso. Mas uma atitude de desapego, de não ego. Ele, um jovem, podia pensar: vixe, eu perder minha vida ficar cuidando de menino. Tem gente aí que não quer menino, que vai perder a vida. E ele pegar um abandonado e pronto, resolveu. Acabou. Pronto. Ele aceitou, porque eu acredito que a maioria das pessoas, quando visse, ia ter milhões de pensamentos: entregar a polícia, quem são os pais, como é que a mãe faz isso, né não? Mas o pensamento do cara foi outro, foi o quê? Vou adotar. Não quero saber por que fizeram, por que não fizeram, não quero saber de polícia, eu quero saber o seguinte: se der certo, esse aqui é meu filho. Resolveu. Só isso. Se bote no lugar, se você fazia assim. Eu vi a história de gente que tinha amanhecido e encontrava, Rogério, antigamente, na porta, um cesto, uma caixa com bebê. Aí a pessoa pegava e botava na frente da casa do vizinho. Vai entregar no orfanato, vai não sei o quê. O pensamento de adotar é o último. E o Divaldo foi o primeiro. Quer dizer, Deus está toda hora batendo na porta da gente, quando a gente tem um desconforto, para acabar com aquele desconforto, sabe? Mas a gente tem que primeiro amar Ele sobre todas as coisas, aceitar a vontade dEle, botar o joelho no chão e se entregar, sabe? Se render. Aceitar quando alguém parte, no sentido de que aquela pessoa fechou o ciclo dela e agora está melhor, e não ficar brigado com Deus porque aquela pessoa partiu. Aceitar quando sai do emprego, por mais que tenha feito o melhor, se não fez, na próxima melhorar. Se fez e ainda assim saiu por algum tipo de coisa estranha, aceitar a vontade de Deus, pedir discernimento para saber o que é que Ele quer que se faça e partir para outro. Terminado o relacionamento, por mais que você tenha feito o melhor, de novo, se não fez o melhor, no próximo melhore, na próxima oportunidade melhore. Mas se fez, e se ainda assim não deu, que seja feita a vontade de Deus. Deus sabe. Por isso, eu creio que eu vou continuar. Talvez esse eu não resolva num ano, passar muito tempo, todo dia começando meu dia assim: meu Deus, eu te amo sobre todas as coisas. Aí cada coisa que eu tenho medo, ao trabalho, meu Deus, eu te amo mais do que o meu trabalho. Ao relacionamento, meu Deus, eu te amo mais do que o meu relacionamento. Ao filho, meu Deus, eu te amo mais do que meu filho. Não quer dizer que eu não amo meu filho, que eu não amo meu trabalho, que eu não amo meu relacionamento. Eu só estou dizendo que eu amo a Deus sobre todas as coisas. E que Ele
que me deu, leve o que Ele quiser na hora que Ele quiser, porque tudo é do Pai. Não é assim? Toda honra e toda glória é dele, a vitória é dele, não é minha. Então, que Deus nos conceda a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar, coragem para modificarmos aquelas que nós podemos, e sabedoria para distinguirmos umas das outras, e que seja feita a vontade de Deus sempre antes da nossa. Muita paz e boa semana. Acredita, estou aqui, do teu lado estarei, venho consolar teu coração. Fale-me do teu sofrer, busca-me, basta querer, venho restaurar a tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Homens fracos, creio em mim, toda dor há de ter fim. Sou de Deus e trago a luz ao mundo. Todo pranto há de secar, a esperança vai brotar. Sinto minha presença em tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Sou Cristo Consolador, mensageiros do amor, junto a mim encontrarás abrigo. Nas tormentas